fucking fight back. Eu acho que é muito mais do que a questão dos três zagueiros, porque eu posso ter três zagueiros e ser completamente ofensivo. A questão para mim é que a essência dele é conservadora. A essência do Vitor é uma essência... A questão dos três zagueiros dele, para ele, né, como o maestro falou, a intenção dele é ser mais seguro e não está sendo. Porque a gente tem diversas equipes que jogam com três zagueiros e os três zagueiros caracterizando agora a capacidade individual. E eu, de fora aqui no ar-condicionado, eu não vejo a necessidade de ele usar três zagueiros para fazer a saída de três. Eu não vejo. Pela qualidade do elenco do Flamengo... Mas em que momento? O melhor jogo que ele fez com três zagueiros foi quando o Thiago Maia fez essa função. Ele desce... Por exemplo, tem um ponto positivo, né? Nos três zagueiros. Qual foi o jogador dos últimos jogos do Flamengo que vem se destacando a partir do momento que ele usou três zagueiros? Ayrton Lucas. Porque tem uma potencialidade grande ofensiva sem aquela responsabilidade de ter que voltar, porque tem alguém que vai cobrir, entendeu? Já fazendo uma linha de 4, o Ayrton tem que se preocupar também com as suas costas. Com os três zagueiros, um pouco menos. Então a gente vê que... Esse cara do lado esquerdo foi o Felipe Luiz, mais inteligência no espaço. O Ayrton Lucas, então, jogar com três zagueiros... Eu fico me imaginando em alguns momentos, se eu tivesse tido a possibilidade de jogar com linha de 4, eu já ia embora mesmo, porque o Moza dizia, capa, vai embora e deixa comigo aqui. Imagina com três zagueiros, ficaria muito mais fácil. E a gente vê que o Ayrton Lucas hoje, ele vai ao ataque, ele faz as jogadas, certas ou erradas, mas ele tem a tranquilidade de poder voltar sem aquela preocupação. Então não é a ideia o problema. Não, acho que não, a questão não é a ideia. Você pode ter, vamos dizer que o Ayrton Lucas não fosse do Flamengo, tá? Que ele tivesse só o Felipe Luiz de lateral. Ele pode usar a saída de três e o Felipe Luiz vai vir por dentro, quem vai fazer a beirada na fase ofensiva é um atacante de lado. O Marinho, mas não deu certo. Não digo o Marinho descer para fazer a marcação, não. Na fase ofensiva. Saída de três. Vamos dizer que o Felipe Luiz seja o lateral esquerdo mesmo. Com três zagueiros. Com três zagueiros. O Felipe Luiz, ele não é um cara agudo de dar profundidade. Ele vai construir por dentro e ali vai ter um extremo. E na hora de descer na marcação, ele desce aqui, numa linha de 4. Ou numa linha de 5, porque o Varela provavelmente do outro lado. O que eu não vejo necessidade é que ele use os três zagueiros porque ele tem a intenção de descer com uma linha de 5. A intenção dos três zagueiros dele é que ele quer marcar com uma linha de 5. E não que ele quer uma saída de 3 porque ele quer construir com superioridade numérica com relação aos dois homens que dão o primeiro combate. Porque se ele faz uma saída de 3 com um meia, na hora que o Flamengo consegue quebrar a marcação, esse meia se transforma... Ele sai de uma função de zagueiro e vai preencher o meio-campo para causar superioridade em um outro setor onde a bola já chegou. Mas o problema é que ele quer usar o terceiro zagueiro, não só para a construção, que para mim é muito abaixo do que ele pode construir, como ele quer descer com uma linha de 5. Ele quer ficar seguro, ele quer tirar o jogo pelas beiradas dos adversários e quer ter um jogo por dentro congestionado. Não esqueça que ele ainda tem dois volantes. Só que assim, quem que agride o Flamengo com essa... E aí não existe certo ou errado. É saber se é aquilo que você queria para você. Quem é que agride o Flamengo com tanta força que ele precisa descer com uma linha de 5? Eu, Flamengo, posso me defender com a bola, pela qualidade que eu tenho. O Thiago Maia, eu nunca vi o Thiago Maia ser um pegador que todo mundo fala. Nossa, o Thiago Maia é um pegador. Eu não vejo o Thiago Maia um pegador. Então você tem um Thiago Maia que é de posse. Você tem um Gerson que é de posse. Não vou botar nem o Vidal nessa brincadeira. Você tem um Arrasca que é de posse. Você tem o Everton, se você quiser, que é de posse. Você tem o Matheus França, que tem qualidade. Você tem o Pedro, que é refino técnico puro. Cara, por que eu não posso me defender com a bola? A questão é essa. A questão é... Porque quando você caracteriza três zagueiros, parece que você... Eu já vi time com três zagueiros que passa o tempo inteiro amassando o seu adversário. O problema é o mecanismo que você arruma para isso. O mecanismo do Vitor, para mim, é um mecanismo conservador. Ele não potencializa a fase ofensiva. Ele quer espirrar o Ayrton, ele espirra o Ayrton, mas o jogo ali na frente é muito mais dos caras do que combinações para amassar os seus adversários. O Flamengo entrega mais, é isso? Entrega mais em que sentido? O Flamengo entregaria mais do que o Vitor Pereira está propondo? Sim. Esse time é para muito mais. E tem que deixar uma coisa bem clara, que as pessoas às vezes elas passam no... o Vitor Pereira é ruim. Não, o cara não pode ser ruim, então onde ele está. Eu só acho que ele não tem o perfil do que o Flamengo precisava, ponto. E independe do sistema. Porque senão vira a mesma coisa que eu falei antes. Poupou jogador, se perdeu é bom, se ganhou Exatamente. É ruim. Variação tática. Variou a tática, então se perdeu é pardal.
E eu quero abomino denunciar esse dizer que o cara. treinador inventou. Ninguém inventa nada. O cara treina, pode dar certo, pode dar Porque o errado. Vojvoda botou o Lucas Crispim de ala no Fortaleza. Ala e com o pé invertido. Com o pé invertido, sendo que ele era um meia que não marcava ninguém. E deu certo. No fim- A questão que o Losetti abordou agora. Ele no Corinthians, muitas vezes, ele fez saída de 3 segurando o Santos ou o Piton. Quando ele descia para marcar, era uma linha de 4. Porque ele estava fazendo a saída de 3 com um lateral. Então, um lateral, 2 zagueiros, descia o outro lateral. Ele tinha Mas uma o linha de melhor 4. rendimento que teve foi Sim. quando o Thiago Macho foi o primeiro tempo contra... Quando ele traz para uma linha de 5 aqui embaixo... Contra o Vasco, né, Mãe? Sim. Quando ele traz uma linha de 5 aqui embaixo, automaticamente ele está sacrificando alguém na frente para descer para uma linha de 4. Porque se ele tem 4-4, 2 sobram. É por isso que o Gabriel disse que não quer jogar. Exatamente. Quando ele faz uma linha de 5, o Gabriel, ele deixa de ser esses 2 que sobram aqui e vem fazer um ponto aqui. Porque aí ele vai ter que descer como extremo, fazer o corredor do lado direito o tempo inteiro. Vocês são... Até quando você suporta um trabalho que não está dando certo? Em que nível eu faço pressão? Eu estou exagerando quando eu falo que esse treinador não dá mais na cabeça do torcedor? mas ele pensa. quem é que vai fazer essa avaliação? De Exatamente. saber. Esse é o problema. Quem é que vai fazer a Isso não é uma avaliação se o função que a gente nossa. falou aqui durante 25 minutos, quem é que vai fazer essa avaliação se está certo ou se está errado? Esse é o problema, A gente entendeu? parte do princípio que o Maestro Não tem ninguém no Flamengo pra tocou isso? no ponto... Pelo menos até agora não, porque já... Lino, a gente chega numa conversa que ela é extremamente necessária. O Maestro tocou num ponto agora excepcional. A gente não pode acreditar que você faz uma troca que super aceitável para mim, super aceitável, tá? Desde que você saiba o que você está trazendo. Porque ali, para mim, o Flamengo mostrou que quer desempenho. Justo, eu sou um dos caras que mais cobro isso. Pô, ganhamos Dorival, mas acho que não desempenhou o que o Flamengo pode desempenhar. Justo. Olhei para o mercado. Tem alguém que vai me entregar o que eu quero e o que esse elenco pode? Pô, não tem. Mantenho o Dorival. Tenho. Vou buscar. É o Vitor Pereira, que é um cara excelente, treinador excelente, não é esse o mérito. Só que ele não tem o perfil do jogo do Flamengo. Ponto. Aí parte do princípio. Quem faz avaliação diária para dar um feedback para o treinador e falar assim, cara, esse ajuste não tá legal, isso aqui você tá perdendo tempo. Marinho na esquerda, como foi com o Paulo Souza. Cara, o Everton na esquerda vai te entregar nota 6, aqui por dentro ele te entrega 8, 9. Tá perdendo tempo. São ajustes que você vai fazendo para o cara não ter que tomar a banda. E Lino, com todo respeito, mesmo não desempenhando, tomando uma banda agora, que jamais eu vou falar se tem que cair ou não, essa não é a minha função, isso aí é a gestão esportiva do Flamengo que tem que definir. Mostra que não houve convicção no que você trouxe. Não houve convicção, porque se há convicção... Mas não é a primeira vez, né, Pedrinho? Porque se há convicção, Isso é Nino... recorrente. Se há convicção, tem que ficar até o final do ano. Entendeu? Se há convicção, tem que permanecer. Nem conhecimento. Não houve convicção, nem conhecimento. Mas a gente dá para imaginar um time muito parecido que foi o que construiu o 2-0? Acho que sim, porque você tem o seguinte enredo, né? Você tem primeiro essa tendência do Vitor Pereira a tentar fazer um Flamengo que consiga pressionar o adversário, que defenda bem, que compense a falta de vigor que eventualmente aparecia quando você escalava todos os titulares, e uma tentativa de fazer um time que seja vertical na retomada da bola. E ele avaliou no primeiro jogo, quando ele falou após o jogo, que a característica do jogo contra o Fluminense, em tese, para ele, deixaria muitos espaços às costas da construção de um Fluminense que se aproxima para jogar e tenta se instalar no campo adversário. Há motivos dobrados para o Fluminense ter essa cara no jogo de volta, porque a vantagem está do lado do Flamengo, o Fluminense precisa correr atrás de gols. Sim. E aí, se você imaginar um jogo que abre a possibilidade de transições, é muito mais fácil você imaginar Matheus França e Cebolinha junto ao Pedro, e os dois alas pelos lados, do que uma formação, eventualmente, com o Everton Ribeiro, né, como um dos atacantes. Porque isso levando em conta, levando em conta o que tem sido os critérios adotados pelo Vitor Pereira para trabalhar. Agora, aí ficam só duas questões, talvez. O Felipe Luiz entra como o terceiro ou ele mantém o Léo Pereira? Eu acho que essa é uma possível, porque esse é um jogador que a gente imagina que vai ter um lugar mais fixo no time titular, mas vinha num processo de recuperação, né? Agora, eu não sei até que ponto fez uma ótima partida no meio da semana. E foi bem, né? Foi bem no jogo. O problema do Felipe é o desgaste. É isso. São poucos minutos Aí na tem que ver até que ponto vai pesar o fato de ter feito o jogo no meio da semana e se vai ter Gabriel ou não.
Esse é o grande ponto. Porque o Matheus França, e aí é um detalhe, o Vitor Pereira sempre foi um treinador muito atento aos minutos jogados pelos jogadores nessas semanas com muitos jogos. E o França jogou os 2 jogos, né? Praticamente. O França joga o primeiro jogo contra o Fluminense, né, na vitória por 2-0, e faz o gol, inclusive, do Flamengo contra o Agora, uma entrada do Gabriel no lugar do França, e não me parece. Eu tenho dificuldade de ver isso como desenho de time hoje, porque seria o Gabriel sendo usado na posição que ele próprio, na posição e função que ele próprio alegou, que estava sendo sacrificante para ele, ele preferia disputar uma posição em outro no centro do ataque. Sim. Então, num ataque Gabriel, Pedro, Cebolinha, eu acho menos provável da gente ver nesse momento. Dos 2 pontos sobre Vitor Pereira, né, do lado do Flamengo, também a apuração do Fred Gomes, por que essa dificuldade de entender o que é a escalação do Vitor? Primeiro, né, o Eric Faria entrou com a gente aqui direto de Quito, logo depois do jogo contra o Alcas, né, e disse que há 2 semanas o Vitor Pereira se fechou, estava muito só ligado nas convicções dele para e partir para o jogo com as escalações. E agora essa final para o Vitor, né, se desenha como quase um jogo de permanência, de sobrevivência. Aí os estaduais fazendo o treinador comprar crédito. E o outro ponto o Vitor Pereira mudou inclusive o modo de treinamento, né? O Vitor, ele indicava durante os treinamentos o time que ia usar nos jogos, né? Por exemplo, treinaria mais ou menos do modelo que entraria em campo no domingo, né, às 18 horas contra o Fluminense. Incomodado, né, com o vazamento de escalações, o Vitor mudou um pouquinho, né, mescla muito o time ali dentro do próprio treinamento para não indicar nem ali aos próprios, né, jogadores, todo mundo que ronda o Ninho do Urubu, porque realmente estava muito incomodado. Então, por isso que é difícil de tentar entender qual é o time do Vitor Pereira que vai para jogo. A decisão, então, vai para o domingo com o Flamengo com 2-0 no jogo de ida. Quem sai campeão, né? Quem é o favorito para levantar a taça? Carlos Eduardo Mansur, no domingão. Vai escapar. Não, pela vantagem Flamengo. Acho que o Flamengo tem mais possibilidades pela vantagem que estabeleceu. Ed? Eu vou falar o Fluminense só pra você. Não, tá não. Você queria é um muro em dupla. Ideia. Você fala um, eu falo o outro, que ele vai perguntar a mesma coisa do Gauchão, do Mineiro. Aí ele tem que desempatar. Pois é. Eu sou um mero apresentador. Futebol é contexto. E dentro do contexto, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem extremamente considerável contra o Fluminense. Então, a pergunta é, quem leva o título ou quem ganha o jogo? Quem levanta a taça. Quem levanta a taça, eu acho que o Flamengo também.